Olá pessoal, meu nome é Samir Moisés, eu sou o chefe de cozinha do restaurante Folha de Uva. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, mostrando e demonstrando uma receita sírio-libanesa. Hoje nós vamos fazer a famosa abobrinha recheada, mershi kussa. Então olha, os ingredientes são, primeiro, abobrinha. Se vocês encontrarem na feira ou no supermercado perto da sua casa uma abobrinha um pouco menor do que essa, é mais conveniente. Hoje só tinha essas maiores aqui, mas a abobrinha pode ser um pouquinho menor do que essa. Aí nós vamos usar carne, de preferência uma carne moída gorda. Não se preocupe em carne de primeira ou carne de segunda, que não existe isso. Existe carne boa e carne ruim. Então, abobrinha, um pouco de manteiga. Depois nós vamos usar hortelã fresca picado, arroz cru, sal, alho socado e pimenta síria. Depois nós vamos utilizar água para cozinhar a abobrinha, um pouco de molho de tomate e uma cebola picadinha, ok? Então vamos começar a nossa receita. Primeiro nós vamos fazer o recheio. Esse recheio, o mais interessante do recheio, é que esse recheio é exatamente o mesmo recheio que vocês vão fazer as abobrinhas recheadas. Quando quiserem fazer berinjela recheada, é o mesmo recheio. Quando forem fazer charutinhos de uva, que é uma delícia, é o mesmo recheio. E charutinho de repolho também é exatamente o mesmo recheio, tá? Então atenção nele, que isso é muito importante. Nós vamos pegar para cada meio quilo de carne. E meio quilo de carne, vocês vão ver que rende bastante. Meio quilo de carne com o arroz que vai crescer, vai render mais ou menos umas 15 a 20 abobrinhas. Meio quilo de carne. Para cada meio quilo de carne, eu vou colocar 200 gramas de arroz cru. Então eu tenho 200 gramas de arroz cru. Vou colocar o sal. O sal pode ir na mão mesmo. Vou colocar um pouco de pimenta síria, ou pimenta árabe, ou pimenta libanesa, ou ainda 7 pimentas, que é tudo a mesma coisa. 2 ou 3 alhos socados, bem batidinhos. Um pouco de manteiga, principalmente se a sua carne não tiver com bastante gordura, é sempre bom colocar um pouco de manteiga. E a hortelã picada que eu falei. A hortelã picada, um maço, 2 maços, ou a gosto. Você gosta mais de hortelã, você coloca mais hortelã. Você coloca menos, você coloca menos hortelã. E agora nós vamos botar a mão na massa, tira a colher, olha como ficou, tá? E vamos simplesmente misturar como se faz em casa. Dispensa a colher e põe a mão na massa e vamos fazer a nossa mistura, tá? Mistura isso muito bem misturado. Precisa amalgamar, ou seja, deixar todos os ingredientes muito bem misturados. Então nós temos aqui o nosso recheio, igual o recheio que nós temos aqui do lado, pronto, que se não der nós íamos fazer mais um pouco de abobrinha para vocês. Ó. Esse é o nosso recheio e esse é o nosso recheio. Isso vai para a geladeira para pegar um pouco de consistência, ficar 1 ou 2 horas para ele trabalhar com ele bem geladinho, ok? A abobrinha eu falei que se tivesse uma um pouquinho menor seria melhor. Então, olha, nós vamos cortar um pedaço delas. Essa está um pouco grande e eu vou cortar ela aqui. Essa é uma abobrinha de um tamanho muito bom para ser recheado. O que eu faço com isso aqui? Jogo fora? Não. Se você cortou uma abobrinha maior, você pode cortar ela em fatias e grelhar, ou assar, ou cozinhar. Você colocar um pouco de sal nisso daqui, sal, pimenta síria, um pouquinho de azeite, leva numa grelha, isso fica uma salada maravilhosa. Você pode comer com qualquer coisa. Você vai pegar a abobrinha com a sua mão, vai colocar o furador e vai simplesmente fazer este movimento, ó, e você vai tirar o que nós chamamos o recheio dela, tá? Mais uma vez, como ela é grande, vamos colocar o furador de abobrinha. Com este movimento, nós vamos tirar esse recheio da abobrinha para poder simplesmente recheá-lo com a carne e o arroz que nós colocamos. Ainda mais uma dica para vocês. Tiramos o recheio da abobrinha. O que eu faço com isso? Jogo fora? Não. Isso aqui também dá um prato maravilhoso. Nós costumamos picar isso aqui, passar na manteiga, na frigideira com a manteiga, um pouco de sal, um ovo mexido nisso e fica simplesmente um aperitivo delicioso. Isso frito com ovo fica sensacional. Então esse recheio também é utilizável, não precisa ser jogado fora. Então furamos 2 abobrinhas para a gente ver. Terceiro passo, eu vou dar uma furadinha nessas abobrinhas, que eu não quero que ela estoure depois, olha. Ela, como vai inchar muito o arroz, eu furo um pouquinho para deixar o arroz crescer e ter espaço dentro dela, sem que a abobrinha estoure.
com as furadinhas nela. Pego o meu recheio e vou colocar o recheio nas abobrinhas desta forma. Coloco um pouco do recheio. Lembre-se que o arroz está totalmente cru. Ele vai cozinhar depois na água, como nós vamos mostrar para vocês. Enchemos a abobrinha, tiramos um pouquinho da ponta, porque isso vai tender a crescer e ela vai sair um poucozinho. Vamos encher uma panela de abobrinhas, olha só. Umas já estavam na geladeira, recheadas. Eu acho que está bom. Vamos cozinhar nossa abobrinha. Abobrinha, um pouco de cebola, um pouco de molho ou extrato de tomate, água para o cozimento, e é só aguardarmos elas estarem prontas. Qual é o ponto ideal de você tirar a abobrinha? Interromper o cozimento. Quando você pegar uma abobrinha dessa, olhar, tirar um pedacinho da carne e do arroz, quando o arroz estiver totalmente cozido, a abobrinha está pronta para ser consumida. Este foi o nosso prato de hoje, abobrinhas recheadas. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.